Aqui, teu corpo está aqui, totalmente teus ouvidos. Então vamos aí para a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, na carta aos Romanos, esta igreja, Paulo não foi o fundador desta igreja. Ele escreveu uma carta para ela, né? Ele passava as doutrinas que ele recebia do Senhor, e ele transmitia as doutrinas para as igrejas. E ele falou o seguinte, em Romanos 8, o versículo 18, vamos ler até o 30. Isso. O tema de hoje, saudando as rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, fique aí conosco, não faça como alguns fazem, entra e some do Facebook, fique aí, suporte-me um pouquinho na minha loucura. Vou lhe trazer algo da parte de Deus que vai mexer com o teu coração. Fique aí, saia não. Paulo disse assim, pelo Espírito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme, suporta a angústia até agora. Quem é que suporta isto? Nós. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos dar um aplauso pela palavra do Senhor.
Vamos orar ao Senhor. Estou diante da verdade absoluta. A minha verdade, ela é relativa. Na minha verdade, eu mesmo ponho dúvidas. Mas na verdade do Pai, da palavra, eu não ponho dúvidas. Se tu dizes assim, é assim que será. Meu Deus, desperta o homem interior que está dentro de mim, Senhor. Desperta o homem espiritual, desperta o eleito, desperta o predestinado, desperta o salvo, o santo, o justo, o aperfeiçoado, desperta aquele que é o glorificado, o homem interior. Desperta, Senhor, que é nesse homem interior que eu tenho prazer na tua lei, mas vejo nos meus membros, Senhor, uma outra lei que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado. Desventurado homem quem sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que em Cristo me deu a vitória. Sua morte é a minha vitória, sua ressurreição é a minha justificação. E eu te louvo, Deus, pela tua verdade. E o povo que ama Jesus diz amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sofrimentos do tempo presente. Obrigado, irmãos abençoados que colaboraram, né? Sofrimentos do tempo presente. Paulo disse no versículo 18: porque para mim tenho por certo. Paulo falou: eu tenho por certo que os sofrimentos, então Paulo não fala no singular, Paulo fala no plural. Então ele fala de sofrimentos. Eu sei que é ruim falar sobre isso, né? Porque a igreja brasileira, ela está doente. Os que se intitularam líderes da igreja brasileira, 90%, 70% deles, adoeceram a igreja. A igreja já é uma igreja doente, que veio do catolicismo doente, totalmente anêmica, apática, sabe, sem entendimento de nada, e agregou-se aí o chamado pentecostalismo, ou os pentecostais, ou os protestantes, e você vê uma igreja que não quer encarar a verdade, uma igreja que quer viver de ilusões, de fábulas, de contos, de magias, de mágicas. Então você vê palhaços no púlpito, você vê mágicos no púlpito, você vê astrólogos no púlpito, você vê gente que lê a mão, gente que lê nas nuvens. Então você vê tudo nos púlpitos de hoje. Tudo isto só para esconder a verdade da igreja de Jesus. Porque esse tema que o apóstolo Paulo, ele sabe o que ele está falando, porque ele sofreu demais. Sendo um apóstolo, se ele tivesse hoje aqui no nosso meio, não aqui, digo no Brasil, no mundo, o Paulo está ali, ele não seria aceito. A pregação dele não seria aceita. O que ele recebeu do Senhor não seria aceito. As verdades que foram reveladas por Deus ao seu Espírito, e muitas das verdades foram ditas tete a tete, ele e Jesus Cristo. Então, tem que ter muita coragem para dizer ao povo que quer Jesus, que vai ter angústias, sofrimento, peso, carga, desconforto,
vai ter padecimento, amargura, ansiedades, angústias, mágoas, desgostos, sofrimentos, que Paulo disse: olha, eu tenho para mim, porque para mim tenho por certo. Paulo fala de um sofrimento que é certo. Ele diz, no tempo de hoje, que ele estava vivendo ali sofrimentos, mas ele fala assim: não pode ser comparado. Por que ele falou que o sofrimento não podia? Irmão, preste atenção, por favor, nisto. Por que ele falou que o sofrimento não poderia ser comparado com uma glória? Irmãos, Paulo foi lá. Paulo foi no paraíso. Paulo viu coisas inefáveis que, se ele fosse explicar o que ele viu, o povo ia começar a ter suicídio em massa para subir, para chegar lá. Acredite nessa palavra, não na minha, nesta palavra. Acredite nisto aqui, que o sofrimento que nós estamos padecendo, irmão, nós vamos ter mais sofrimento ainda, hein? Nem começou as dores ainda de parto, está ainda nas contrações, não começou, o Brasil ainda não sentiu as dores de parto, está só nas contrações, e as contrações estão com bastante tempo. Não tem contrações, a mulher que vai ter um filho, elas encurtam, contrações, aí demora um pouquinho, demora para vir, mas quando começar as contrações uma atrás da outra, você vai entender que o sofrimento, ou seja, ação ou efeito de sofrer, de sentir dor física e dor moral. Quando ele fala de sofrimento, ele está falando de uma dor física, de uma dor moral, ele está falando de um padecimento, de amargura, ele está falando das coisas que ele viveu, das coisas que, quando ele esteve sobre esta terra, ele padeceu. Hoje a gente não quer sentir nada, irmão. Criança não quer sentir, adolescente não quer sentir, meia idade não quer sentir, idoso não quer sentir, com o pé na cova não quer sentir. Ninguém quer sentir nada, ninguém quer passar nada, ninguém quer sofrer por nada, ninguém quer nada, irmãos. As pessoas acham que Jesus, é o que nós vamos falar no domingo, que Jesus é só o Salvador. Olha o Salvador. Então, quando você pensa sofrimentos, mas ele fala, olha, mas há algo que não pode ser comparado. Ele fala, não pode. Esse que você está vivendo aqui, você está vivendo, eu sei que você padece. Se você não padece, você é ímpio. O ímpio também padece, mas nós padecemos mais do que eles, porque o ímpio gosta de mentira, o ímpio gosta de injustiça, o ímpio gosta de corrupção, o ímpio gosta de roubo, o ímpio gosta de desviar as coisas do outro, o ímpio gosta de calúnias. Então o ímpio gosta, e nós, isto que eu acabei de dizer, nos faz sofrer. Para eles não fazem sofrer, não fazem sofrer. Então Paulo fala, tem um sofrimento que é hoje, que é o dia a dia, que é na semana, que é um ano, que é 10 anos, que é 50 anos. Pastor, que igreja de Jesus é essa que só fala de sofrimento? É porque você fica ouvindo gente que não tem nada de Deus, que só fala é só vitória. Bebe a água, eu estou aqui com a água, e a água vai resolver. Eu estou aqui com o óleo santo, e vai resolver. Eu estou aqui, então fica só mentindo as pessoas. Irmãos, eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu estou aqui para repetir as verdades que foram ditas pelo próprio Jesus ao apóstolo São Paulo, que teve coragem de escrever, e tem que ter mais coragem de ler isto aqui.
de hoje, padecimento, amarguras, ansiedade. Que a ansiedade é do demônio, doença do demônio, ficar com desgosto do demônio. Irmãos, são sofrimentos. São sofrimentos. Mas Paulo diz que há algo que não tem comparação. Não pode ser comparados com a glória que há de ser revelada. Não está revelado ainda, vai ser revelada. Paulo chegou a dizer lá em 1 de Coríntios 2,9, depois você volta para cá, irmão. 1 de Coríntios 2,9, ele chegou a dizer isto, ó. Como está escrito? O que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí tem que ser cristão. Tem que ser cristão, porque se você não for cristão, você vai viver de fábula. Você vai viver de todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu. Estava escutando um falso apóstolo, né? Dizendo, aí estava falando sobre os artistas que morreram, que lá no céu a gente vai encontrar todo mundo. Aí falou alguns lá que eu fiquei assim, eu falei, Jesus. Eu perguntando para os meus botões, Jesus não é a porta, irmão? Não tem que entrar pela porta que é Jesus? Se não entra pela porta que é Jesus, não tem salvação. Não tem esse negócio de Jesus para cá, do nascimento de Jesus, a morte de Jesus para cá. É por Ele. De Jesus para trás, pelas obras. De Jesus para frente, é por Ele. Porque de Jesus para trás não podia ser Jesus, que não se falava de Jesus, não se pregava Jesus. Jesus não tinha morrido para cobrir os pecados, para pagar os pecados. Então de Jesus para trás era obras. De Jesus para frente não é mais a obra, é Jesus, é o Senhor. Então diz que olhos não viram o que Deus tem preparado. Deus tem preparado, diga assim, Deus tem preparado. Não sei se você já, quando você era criança, ou se você faz isso com seus filhos, fez, ou faz ainda, né? Papai tem um negócio gostoso preparado para você. Aí chega em casa, tá lá aquele negócio gostoso preparado pelo papai, ó. Deus tem preparado, diga assim, Deus tem preparado. Então não é o homem que tem preparado, irmão. Jesus falou, vocês que são maus, são seres humanos, são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Então quando ele diz, Deus tem preparado, ele falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Deus tem preparado. E ele fala lá em Romanos, voltando para lá, 8:18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo fala de um sofrimento que está no tempo que nós estamos vivendo, presente, mas ele também promete uma glória futura. É no presente até o futuro que as pessoas dão as cambalhotas delas, que cada um vai rolar para o seu destino, cada um vai seguir a determinação de Deus, vai cair no calabouço, vai cair na fornalha. Então diz que há uma glória, ele fala, uma glória que há de ser, ele diz que há de ser revelada. Então
que ninguém provou. Nenhum homem provou isto. Se vai ser revelada em cada um dos seus eleitos, está aqui os eleitos de Deus, então você tem que viver dessa fé. Oh, é na fé, bebe água, é na fé que pega o enxofre, é na fé. Na fé o que, irmão? Isso não é fé, isso é coisa do diabo, para induzir, para enganar, para tirar as pessoas da Bíblia, tirar as pessoas da palavra de Deus. Esse negócio de óleo, de água, de enxofre, isso é tudo para desviar o povo da palavra, irmãos. É um bando de mentirosos, mercenários, falsos profetas, enganadores, que vão ouvir aquela palavra lá de Mateus 7, 22, eu nunca vos conheci, aparta de mim, maldito. Você que pratica a mentira, praticante da mentira, repetidores de mentira. Tem gente que são repetidores de mentiras. Nós aqui repetimos a verdade. Irmão, não interessa, irmão, não interessa. Nós lemos lá em Mateus 7,14, diz que a porta é apertada e o caminho é estreito. Ele diz que são quantos que passam por lá? É muito ou é pouco? Poucos. Ele diz, é poucos que acertam o caminho. É nesta hora do sofrimento, na hora do padecimento, na hora da amargura, na hora da ansiedade, na hora da angústia, na hora da mágoa, que a gente vê como é que você reage. Como é que você reage? Eu reajo olhando para o futuro, irmão. Eu reajo pensando numa glória que vai ser revelada na minha vida. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 50 anos. Eu não sei. Eu sei que vai chegar, porque Ele falou que vai chegar. E se Ele disse que vai chegar, então vai chegar. Se Ele falou que vai chegar, vai chegar. Diga, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Ele fala no versículo de Romanos 8, o versículo 22 e 23. 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme, suporta a angústia até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, por causa do padecimento, da amargura, da ansiedade, da angústia, das injustiças, das coisas que nos entristecem, das coisas que nos magoam, das coisas que nos roubam o sono, nos cria, gera ansiedade, gera depressão. Tudo isto são situações que a gente passa. Não tem ninguém nesta terra que não vai passar. Mas Ele está dizendo aqui, ó, aguardando a adoção de filhos e a redenção. Qual redenção? Do nosso corpo. Ele está falando de uma redenção do corpo, que Paulo fala disso lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Paulo falou, eu vou te dizer um mistério, um segredo. Nem todos dormiremos. Ele está falando, Paulo, ele pregava, ele escrevia suas cartas preso, mas no seu coração ele acreditava que Cristo viria no tempo dele. Ele pregava como se Jesus voltaria ali ia pegá-lo vivo. Algumas passagens ele diz que nós que estivermos vivos, então ele se inclui nesse grande dia, o grande dia da ira do Senhor, que nós pregamos, falamos bastante sobre isso. Então, quando ele diz, mas transformados seremos todos. Então ele fala de uma transformação. Só os verdadeiros cristãos acreditam nisso, irmão.
Só a verdadeira igreja genuína de Jesus acredita nisto. Eu já expliquei a igreja, já falei a igreja, é difícil de as pessoas entenderem isso, que existe duas igrejas nesta terra. Existe a igreja de Jesus e existe a igreja dos homens, irmão. Então, a gente tem que saber qual é a igreja que eu estou sentado para ouvir a palavra. Se é a igreja do bispo, do apóstolo, do reverendo, do semideus, do profeta, sabe, da missionária, da adivinhadora, da prognosticadora, da agoreira, ou se é a igreja de Jesus, que diz, vai passar aflição, vai passar tribulação, vai passar angústia, vai passar dor, vai passar sofrimento, mas o que você está passando na carne, está sentindo na carne? Quem sente na carne, irmão? Coisas. Mas é na carne que você vai sentir a glória de Deus também, irmão. É lá também que vai ser a glória. É lá também, na mesma carne que nos faz gemer, na mesma carne que nos faz sofrer, diz que Deus vai transformar. Olha o que ele diz aqui. Mas transformados seremos todos, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Que corpo? Incorruptível, porque esse aqui é corruptível. Às vezes a gente fala, pô, aquele cara confiava nele, se corrompeu. Irmão, é muito difícil. É muito difícil você se manter íntegro anos a fio. É difícil demais. Ainda mais, para quem é pastor, para quem é político, que tem um coração em Deus e entra para a política, é muito difícil. Porque a nossa natureza, ela já é corrupta. Então nós já entramos num jogo perdendo de 100-0. Nós não podemos mais perder ponto. Nós já estamos perdendo de 100-0, porque a carne, ela quer tudo de ruim. Ela quer te humilhar, ela quer me humilhar. Por que nós sentimos coisas? Porque nós damos lugar à carne. Por que nós padecemos em algumas situações? Por causa da carne. E aonde que vai ser a glória? Isto aqui, olha o que ele está dizendo, no abrir e fechar, diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, olha Paulo sonhando em ver Jesus de novo, porque quando ele viu Jesus aquelas vezes, que ele falou, eu também quero vê-lo no dia do arrebatamento, eu também quero ver como que vai ser esse negócio, quero estar vivo. Mas ele não está vivo, né? Mas ele vai estar vivo. Ele está morto na carne, mas a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então o apóstolo Paulo vai ressuscitar, João vai ressuscitar, Pedro vai ressuscitar, Tiago, Isaías, Jeremias vão ressuscitar. Vamos dizer como Paulo acreditava. Eu quero também que você acredite. Diga, nós seremos transformados. Então eu quero acreditar que nós estaremos vivos. Eu creio, e não sei se vai acontecer. É a minha fé, era a fé do apóstolo Paulo. Paulo mentiu, porque Paulo falou que ele seria transformado, nós que estamos vivos, e ele já morreu. Era o desejo de Paulo, de ver esse grande dia vivo. Quem sabe se Deus vai nos dar essa graça, né? Amém? Ou você tem medo desse dia? Então diz que, porque é necessário, qual é o versículo? Versículo 53, né? 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, viu? O corpo é corruptível. Quando ele fala, o sofrimento do tempo presente não se compara, porque há algo que vai acontecer aqui. É aqui. A glória de Deus vai ser em nós. Irmãos, eu fico
buscando isso na minha mente, para que esse padecimento do dia de hoje eu possa suportar, porque se você não olhar para estas palavras do futuro, você padece, você não suportará, você vai viver vai se tornar um crente murmurador. Eu estava estudando sobre a palavra murmurar, que é a mesma coisa de reclamar. Quando você reclama, você está clamando por coisas ruins. Quando você está vivendo alguma coisa, você tem. Eu sei que nós vivemos, todos nós vivemos. Uns vivem em proporções maiores, como Paulo viveu, outros vivem em proporções menores, porque a Bíblia diz que o Senhor não dá segundo as nossas forças. Ele diz, juntamente com a situação que você passa, Ele te dá força para resistir à situação. Ele te dá força para resistir. Porque há coisas que parece que vai nos acabar com a gente. Às vezes eu penso, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer amanhã. Eu penso, eu não vou aguentar. É muito peso. Sabe, é muito peso. É muito peso. E você vive a verdade, vive no equilíbrio da verdade, vive falando a verdade, vive dando testemunho, em muitas situações. Aí você olha para o outro que não vive ao Deus dará, o vento, e você vê a pessoa, não está nem aí para nada. Aí a gente fica com inveja do ímpio, né? E querendo fazer o que o ímpio também tem uma promessa, irmão. A promessa do ímpio é o sofrimento eterno. E ele não está escutando isso. Tomara que você esteja escutando a promessa que Deus está dando para a gente. Há uma glória que vai ser, ainda não é, vai ser revelada em nós. Então ele vai dizendo aqui, porque é necessário que este corpo, 53, corruptível, se revista. Então essa glória que Paulo falou, esta glória que há de ser revelada em nós, é um corpo corruptível que vai se revestir de incorruptibilidade. E ele vai falar mais, ele diz, o corpo que é mortal será revestido de quê? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que quando esta glória se manifestar em nós, nós seremos imortais igual a Deus e ficaremos com Ele para sempre, irmão. Cristo. Mas essa tem que ser a nossa esperança, irmão. Se a nossa esperança estiver nas coisas, porque a igreja do homem, a esperança deles é só aqui, a corrente daquilo, a corrente, para que a corrente? Para ganhar as coisas daqui. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. E ele falou que nós somos forasteiros e peregrinos. Nunca vi um forasteiro e um peregrino com tanto patrimônio na terra, irmão. Eu nunca vi tantos forasteiros e peregrinos com tanto dinheiro nas contas. Dinheiro que tem para viver a geração dele, a do filho, dos netos, do tataraneto. 50 gerações, os caras já têm dinheiro. Então eu não acredito. Tem alguém que acredita nisto aqui, irmão? Tem alguém que acredita nesta palavra aqui, irmãos? Tem, irmãos? Por favor, diga para mim continuar pregando para vocês. Ele diz que é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade. E no 54 ele diz, e quando este corpo corruptível se revestir, quem vai fazer isso? Naquele dia. Diga assim, naquele dia. Não é agora. Pastor, se eu jejuar, se eu ir no monte, se eu me consagrar, vai acontecer. Não vai. Você vai continuar tendo sentimento, você vai continuar padecendo amargura, angústia, você vai continuar sentir dor no físico, na alma. Vamos continuar. A glória é futura. Você vê,
o povo lá escravizado, Deus tira ele e promete para eles uma terra. A mesma coisa que ele fez com aqueles 2 milhões de judeus, ele está fazendo conosco também. Você sabe que no meio da viagem, 70% daqueles judeus ficaram, 30% seguiram. É por isso que ele diz que a porta é apertada, a porta é apertadinha, o caminho é apertadinho. A porta larga, ela conduz à perdição, e o caminho, e uma porta apertada não passa manada, passa um de cada vez e de lado, às vezes abaixado, se espremendo. Às vezes, para a gente nos mantermos nesta porta, às vezes a gente tem que se espremer. Você sabe que o ouro, ele é purificado pelo fogo. Você e eu somos chamados de ouro. E o fogo bate, e cada vez que bate o fogo na nossa vida, está queimando as impurezas. Deus está nos preparando para esse grande dia, o grande dia do Senhor, o encontro do noivo com a sua noiva, as bodas. Diz que as 5 noivas preparadíssimas, 5 noivas distraídas. Versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de quê, irmão? Da imortalidade, aí então se cumprirá a palavra que está escrita. Isaías 25:8. O que diz lá, irmão? Rapidinho, depois você volta aí, só para a gente ver. Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Ele falou. Aí você comigo aqui em 15:54 de 1 de Coríntios. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quem vai fazer isso é o poder de Deus, e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Acabamos de ler agora em Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Todos que foram ressuscitados no passado morreram. Então diz que essa glória que há de ser revelada em nós é isto aqui, irmãos. Isso deveria ser a nossa pregação de 365 dias, isto aqui, ó. Isso deveria ser. Você vai ganhar, você vai comprar, você vai ter outra casa, mais outra casa, mais um carro, e você vai ter dinheiro. Você vai ter dinheiro para dar, emprestar e pagar a conta de todo mundo que não trabalha. Você não quer isso? Você não quer ter dinheiro para pagar a conta de quem não trabalha? Quer, irmão? Fala para mim. Claro que não. Porque a Bíblia diz: quem não trabalha, não coma. Então, abençoados, então diz que o apóstolo São Paulo, para a gente terminar com chave de ouro, né? A palavra de Paulo aos Filipenses 3, (17). Vamos ler. Nós temos agora 7 minutos. Irmãos, 3:17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais
repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando. Paulo não está falando que essas pessoas estão lá no centro de Macumba, não. Ele está falando que as pessoas estavam onde? Estavam onde? Entre nós, não vou dizer entre nós, congregação, entre nós, o povo de Deus. Entre nós, o povo de Deus. Está falando, ele está tratando do povo de Deus. Isso aqui é uma carta que vai correr. Então ele não está falando de um grupo específico, ele está falando do povo de Deus. Então ele diz, segundo o modelo que tem em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo até chorando, que eles são inimigos da cruz. Eu já expliquei, o que é o inimigo da cruz? Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, você está perdoado. E o inimigo da cruz diz o quê? Não, você tem que sacrificar. A cruz, Jesus na cruz, ele pagou toda a dívida. O inimigo da cruz diz, não, você tem dívida, você tem que pagar um preço, dá dinheiro, faça isto, faça aquilo. Então são os inimigos da cruz. O que Jesus fez, só ele podia fazer, mais ninguém podia fazer, só ele. Então diz no versículo 19, o destino deles, de quem? Dos inimigos da cruz, quem não acredita no sacrifício completo de Jesus. Você crê nisto, irmão? Do jeito que está escrito, que ele te salvou, o que você padece na carne, o que eu padeço na carne, daqui a pouco tempo vai acontecer algo que Paulo chama uma glória que vai ser revelada em nosso corpo. Então viva nessa esperança. Coloque, quando você sentir algum incômodo no teu corpo, você fala assim, eu estou sentindo esse incômodo, mas quando este corpo aqui se revestir daquela glória, eu vou sentir muita alegria, é muita alegria, é muita alegria, é muita alegria. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Pois a nossa pátria, 20, ela está lá no céu, de onde também nós estamos aguardando, irmão. Você tem que estar aguardando, irmãos. Diz que você está aguardando o Salvador. Primeiro ele tem que ser o teu Salvador. Se ele não for o teu Salvador, ele não vai ser teu Senhor. Se ele não for o teu Senhor, ele não vai ser teu Salvador. 21. Ai, Deus, eu acredito nisto, Senhor. O Senhor vai transformar o meu corpo. O Senhor vai transformar. Diz assim, irmão: o Senhor vai transformar o meu corpo, que é corpo de humilhação, para ser igual. O meu corpo vai ser igual ao corpo da sua glória. Eita glória! Eita glória a Deus! Oh! Glórias! Nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele vai transformar, Ele transformará corpo de humilhação aqui e agora, futuro, corpo de glória. Viva isto, creia nisto, creia nisto. Paulo disse aos Filipenses: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, com estas palavras. Assim seja. Aleluia!
Fica de pé, igreja do Senhor. Oh! E quando a minha história parecia ter chegado a um fim, foi a tua graça que me alcançou, papai.